Cyberpunk. Talvez o nome te recorde algo. Provavelmente o jogo que teve um fiasco no lançamento ou o anime do mesmo universo. Mas Cyberpunk dá um nome a uma estética que já ultrapassou a cultura geek, um futuro em que a tecnologia avançou, mas as desigualdades e o controle das hierarquias somente aumentou. O Cyberpunk é um retrato exponencial do rumo em que estamos tomando enquanto sociedade. E hoje falaremos de um dos pioneiros e inspiração para tudo na cultura geek até hoje quando se fala de futuro, que é o filme Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982. Aqui, acompanhamos Deckard, um caçador de androides em um mundo onde foram se criados robôs humanoides, nomeados de replicantes para fazer as tarefas que os humanos já não queriam mais. Porém, após um motim em uma colônia extraterrestre, são banidos da Terra, e são criados a unidade especial Blade Runners, a qual Deckard faz parte. Ele fica sabendo que 4 replicantes escaparam de uma colônia e vieram à Terra. Mas uma pergunta logo vem em sua mente: por que eles voltaram? Por que se colocar em perigo em uma cidade neon onde a tecnologia já extrapolou seus limites e a vida já não é mais a mesma? Movimentos caóticos, um dialeto que nem pode mais ser chamado de língua e um caos generalizado pelas ruas. Ele faz seu primeiro teste em Rachel. Nesse universo, para você saber se alguém é um replicante, se faz um teste com perguntas com base na emoção, para determinar com base nas reações se é um humano ou um replicante. Rachel não passa no teste. Ela sai irritada, triste, desamparada, pois não sabia que era replicante. São implantadas memórias para que o replicante se sinta humano. São programadas emoções, mas por precaução a rebeliões se coloca um limite de vida útil de 4 anos nos replicantes. Deckard parte para encontrar os replicantes, se encontrando o primeiro. Era uma mulher que fazia shows com cobras para ganhar alguns trocados. Ele a persegue, a mulher corre com toda sua determinação, mas Deckard consegue disparar contra seu peito. Do contrário do que se esperava, ela não aceita. Luta contra sua própria vida e se debate para tentar sobreviver mais alguns segundos. O sentimento que veio a Deckard não era conforto nem alívio, mas um peso e sangue em suas mãos. Mesmo não sendo humano, mesmo sendo apenas um replicante, aquilo não parecia certo. Voltando desse acontecimento que o deixou confuso, o segundo aparece e começa a o questionar: quanto tempo eu tenho? Indignado com a falta de respostas ou desacreditando da mesma, tenta matar Deckard, que por sorte contou com Rachel por perto, que pega sua arma e atira na cabeça do replicante, a qual Deckard constrói sentimentos e acaba se relacionando posteriormente. Em paralelo, ainda restam 2 replicantes, uma a qual é uma replicante criada para ser uma boneca sexual chamada Pris, e um replicante chamado Roy, o líder dos fugitivos. Eles têm contato com um amante de bonecos chamado Sebastian. Era um engenheiro genético, uma das principais pessoas envolvidas na criação dos replicantes. Eles o coagem para chegar até o Dr. Tyrell, dono da Tyrell Corporation, empresa responsável pela criação dos replicantes. Roy chega até ele para questionar sobre se poderia viver por mais algum tempo, mas após um debate científico, Roy percebe que não há nenhuma forma plausível de aumentar sua vida. E cá estamos, criador e criação, cara a cara. Tyrell o trata como filho pródigo, ele é esperto, inteligente e forte, mas Roy não vê assim. Afinal, do que adianta uma existência curta, senciente, mas escravizada? Com um criador que o subjugou e o tratou como lixo, mesmo o vendo como pródigo. É então que Roy, em um misto de sentimentos, beija Tyrell, em um ato talvez de amor, talvez de ódio, talvez de decepção, e depois o mata. Pois também não sentia que o devia nada, só pra existir. Enquanto isso, Deckard descobre a localização de Pris, a boneca sexual, a terceira replicante. Ela até tenta lutar, mas é baleada. Seu corpo entra em pânico, começa a se contorcer de tanta dor, tanto medo, tanta impotência. E Deckard finaliza ela com o último tiro. De novo aquele sentimento. De novo sangue em suas mãos, de novo vazio. Mas Deckard não tem tempo de refletir, pois Roy chega e, descobrindo a morte de Pris, fica devastado, profundamente irritado. De novo um mix de emoções que são difíceis de desvendar. Ele persegue Deckard, brincando e o perseguindo. Em certo momento, diz que Deckard o machucou. Isso foi irracional ou antidesportivo. A frieza com que Deckard mata, a apatia que ele tem em machucar alguém, isso é antidesportivo. Ou melhor, Roy o questiona: você não é um bom homem? Quer dizer, vocês não são os homens bons? Os humanos não são os amigáveis, os bondosos? Deckard escapa, vai até o topo do prédio, mas Roy o encontra. Deckard está à beira da morte, sustentado apenas por uma pequena estrutura, molhada e lisa, que em certo momento ele solta. Mas Roy, o vilão do filme, o homem a qual o perseguia, o replicante a qual Deckard tentava matar, o agarra e o puxa de volta. Ora, os humanos não eram os homens bons? Os replicantes não eram os maldosos, os inferiores, os artificiais? E os homens bons que escravizaram do seu próprio povo e quando isso não mais conseguiu, criaram robôs para isto? Os homens bons que cometeram genocídios em massa em prol de um motivo fútil? Que fizeram guerras, mataram inocentes por causa de um pedaço de terra? Que trataram os replicantes feito lixo, mesmo fazendo tudo aquilo que não queríamos? Mesmo sendo aqueles que nós mesmos criamos? Abandonando nossa moral e a nossa ética em troca de desenvolvimento? Que tornamos um mundo cada vez mais apático, onde matar é normal e viver é cruel.
Esses são os homens bons? Essa é a raça evoluída? Esses que são os naturais? Os que merecem a mão divina? Essa é a justiça? E os replicantes? O que são? Roy, que já estava no limite de seus dias, estava prestes a morrer. Mas isso era comum. Mais um replicante morrendo. Mais uma missão cumprida. Mas a verdade é que não era comum. Não era algo normal. Afinal, ele já viu coisas a qual nenhum humano podia acreditar. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Roy, em seus últimos momentos, só precisava de alguém que o ouvisse, o compreendesse. Antes de morrer, esteve carente. Ignorou toda a maldade que os humanos fizeram perante a ele, perdoou Deckard e o salvou, porque no fim, o seu único desejo era viver mais um pouco. Ao mesmo tempo que precisava de empatia, ele foi empático. E perante a certeza e ao vazio que inflige a alma, o que nomeamos de morte, estava tão próxima dele, apenas percebeu a insignificância que tinha perante a imensidão do universo, do tempo, e é hora de morrer. Roy valorizou sua vida como nenhum humano fez. Salvou quem o queria matar e aceitou sua morte, mesmo com medo. Mesmo na pior situação possível. Roy, um replicante, fez tudo aquilo que um humano queria ser. Roy agiu certo dentro da nossa própria moral. Ele foi bom enquanto quem o criou o conceito de bom foi mal. Nos últimos momentos, Roy amou sua vida como ninguém nunca o fez. Mas o que torna diferente de nós? Mesmo com memórias implantadas, uma programação para ser o mais frio possível e sendo maltratado por toda uma raça, ele foi mais humano do que qualquer um de nós poderíamos ser. Ele só queria as mesmas coisas que nós. Queria saber as respostas das mesmas perguntas. Queria as mesmas ambições. E eu não tô falando da baboseira que chamam de ambição por aí. Fala os questionamentos intrínsecos da nossa alma. Ele só queria saber de onde vinha. Queria saber pra onde vai depois que morrer. E por último, quanto tempo ainda restava. Isso é a essência da experiência humana. O medo perante a morte, a percepção de que está vivo, a nossa insignificância perante a todo o universo. Isso é muito mais humano do que qualquer estrutura física. A filosofia, a reflexão é genuinamente humana. Assim como seu parceiro detetive fala, é uma pena que ele não viverá. Mas afinal, quem vive? Vivemos como se fôssemos imortais, mas se há algo em que todos estamos fadados, é a morte. Seja replicante, seja humano, seja presidente, seja cantor, seja escravo, todos irão morrer. E todos têm certezas perante ela. Então, seja mais humano, seja mais replicante. Siga o conselho que Tyrell disse a Roy segundos antes de morrer. Aproveite o pouco tempo que lhe resta. A vida é um fenômeno magnífico. Não a diminua, não a deixe escorrer por suas mãos. E, antes de ser humano, tenha humanidade. Bom, esse foi um vídeo diferente do comum, mais sério e um filme menos famoso. Espero que tenham gostado e ressaltar que essa é somente minha interpretação das cenas do filme, o que não é um fato real, até porque a genialidade do filme são as diversas interpretações do que acontece. Mas, sem delongas, meu nome é Samir, isso não é cinema, é sobre seres humanos.